Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de cálculo integral diferencial integral 2, tá? E o tema da nossa aula é a revisão para a nossa prova do primeiro bimestre, da prova regimental, tá ok? E nessa revisão nós vamos estudar as integrais sobre regiões retangulares, tá? Que é o caso desses dois exercícios, tá ok? E também das regiões genéricas, tá? Integrais sobre regiões genéricas, que aí se trata de integração, e uma das integrais, os limites de integração, tá? São funções de uma variável, tá ok? No caso dessas integrais duplas. Bom, o primeiro exercício, ele pede para calcular a integral, tá? Da variável y, tá? Essas extremidades aqui significa que está referindo os limites de integração, está em relação à variável y, tá ok? Então, de menos 3 a 0, que é a variação de y, tá? Da integral de x variando de 0 a 3, da função de duas variáveis aqui, tá? As variáveis x e y, que é a nossa f de x e y, tá? Que é x mais y. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos integrar em relação a x. Integramos sempre a primeira integral, essa de dentro aqui, tá? Ok? Então, nós começamos a integrar essa aqui de dentro, depois partimos então para a integral de y, tá ok? Da variável y. Então, vai ficar a integral de x variando, de y variando de menos 3 a 0, tá? Integral de x em relação a x vai ficar x ao quadrado sobre 2. A integral de y vai ficar x vezes y, tá? Aparece o x multiplicando. E os limites de integração, no caso aqui, o y varia de 0 a 3, tá ok? O x, né, varia de 0 a 3, tá? Que é igual a integral de menos 3 do y variando de menos 3 a 0, tá? De 3 elevado ao quadrado. Nós substituímos o limite de integração superior na variável x, tá? Então vai ficar 3 ao quadrado sobre 2, mais 3 aqui no lugar do x vezes y, dy, tá ok? Que é igual a integral de x variando de menos 3 a 0, tá? De 9,5, tá? A mesma coisa, você fez o cálculo aqui, 3 ao quadrado, 9,5 mais 3 meios dy, que é igual a, agora sim, que nós vamos integrar em relação à variável y, tá? Então, vai ficar 9,5 na variável y, quando nós integramos, fica 9,5 de y. Mas, se nós integrarmos 3y, vai ficar 3y ao quadrado sobre 2, que é a integral de y, tá? Variando, no caso aqui, ó, o y varia de menos 3 a 0, que é igual a 9, agora nós vamos substituir, tá? Porque já está integrado, não tem mais nada que somar aqui. Então, nós substituímos agora os limites de integração em relação a y, tanto o superior quanto o inferior, tá? Então, vai ficar 9,5 vezes 0, mais 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 9,5, agora nós vamos subtrair aqui tudo isso aqui, tá? Por isso que tem esse jogo de sinal, tem que colocar menos 9,5 vezes menos 3 aqui, ó, tá? Vai entrar no lugar do y, então vai ficar 9 vezes menos 3,5, tá? Mais 3 vezes menos 3 entra no lugar do y aqui, ó. Então vai ficar menos 3 ao quadrado, tá? Sobre 2. Fazendo os cálculos, essa primeira parte aqui dessa expressão vai zerar, tá? Então vai ficar o menos, 0 menos, tá? Fazendo aqui, 9 vezes menos 3 dá menos 27,5. 3 vezes menos 3, aqui no caso, menos 3 elevado ao quadrado dá 9, então vai ficar 3 vezes 9, 27,5. Somando, isso vai zerar, tá? Então, o resultado dessa integral é igual a 0. Bom, o segundo caso aqui, a ordem de integração está invertida, tá? Aqui nós integramos primeiro x, aqui nós vamos integrar y, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, esses limites exteriores aqui, tá? Da integral de fora, aqui dessa primeira integral, é em relação à variável x, tá? Então, x varia de 0 a 1, tá? E o y varia de 1 a 2. A nossa função é x vezes y. Então, nós vamos pegar integral de x variando de 0 a 1
Integramos aqui na variável y, tá? Essa função. Então vai ficar x vezes y elevado ao quadrado sobre 2. E o x varia, no caso o y varia de 1 a 2, tá? Então, agora o próximo passo é substituirmos, tá, os limites de integração na variável y, porque aí tem que sobrar x agora para integrar, tá? Não pode aparecer y aqui. Se aparecer algum y aqui, alguma coisa está errada, tá? Então vai ficar x vezes 2 elevado ao quadrado, o 2 entra no lugar do y, tá? Sobre 2 menos, agora nós vamos subtrair porque vai substituir o limite inferior, tá? Então vai ficar x vezes 1 ao quadrado sobre 2 dx, que é igual à integral de x variando de 0 a 1. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4 por 2, vai ficar 2, tá? 2 vezes x, menos, aqui vai ficar x sobre 2 dx. Faz o MMC, mínimo múltiplo comum, de 1 e 2, vai dar 2, né? Então vai ficar 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 2, 4, tá? 4x, menos 2 por 2 dá 1. 1 vezes menos 1, aqui que está multiplicando x, vai ficar menos 1x aqui, tá? Dx, que é igual a integral de 0 a 1 de 3 meios de x aqui, ó, tá? Faz isso aqui, 4 tira 1, fica 3 meios de x aqui, dx, que é igual a 3 meios, tem uma propriedade, tá? Quando nós temos um número multiplicando aqui uma variável que nós vamos integrar, nós podemos colocar esse número multiplicando na frente da integral, tá? É uma propriedade das integrais. Então vai ficar 3 meios vezes a integral de x variando, tá? De 0 a 1 na variável x. Sobrou só o x agora, porque nós colocamos 3 meios para lá, tá? Para fora. Então, dx, que é igual a 3 meios vezes, aqui vai ficar, integra em relação a x, a integral de x é x ao quadrado sobre 2, e o x varia de 0 a 1. Agora nós vamos substituir os limites de integração, tá? Aqui na nossa integral, tá? Nessa expressão. Então é igual a 3 meios vezes, então vai ficar 1 elevado ao quadrado sobre 2, menos o limite inferior, que é 0 elevado ao quadrado sobre 2. Fazendo as contas aqui, dá 3 quartos.